Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Faz um tempão que eu não gravo vlogs. Quer dizer, na verdade, faz um tempão que eu não posto vlogs, porque gravar eu gravei. Eles só não se concretizaram, porque ou as coisas começaram a dar errado durante a semana, tipo, coisas da vida começaram a acontecer, eu fiquei mais ocupada e não teria tantas coisas interessantes para compartilhar, ou eu fiquei doente, teve um que eu tentei fazer e fiquei doente. E tem também um que juntou, uma semana bem cheia, que foi esse que eu tentei gravar um vlog antes desse, começando na segunda passada, mas a semana foi cheia e eu quase nem fiz nada, nem li, nem estudei direito nenhum dos idiomas, enfim. E também meu celular estava sem memória. Mas problema resolvido, porque eu consegui um celular novo, meu marido me deu um presentinho. O meu celular, para vocês terem uma noção, ele era de 2018 e agora eu tenho um celular de 2025, né, comprado em 25. Então, as coisas deram um up aqui. Ultimamente eu tô necessitada de várias coisas tecnológicas. A próxima coisa que eu preciso é de um computador, porque meu computador é de 2017 e ele tá todo travado. Mas enfim, hoje de manhã eu consegui ler um pouquinho de Galavin. Na minha fanfic da minha vida, eu teria terminado esse livro no domingo passado. E no fim, tipo, eu li 10 páginas durante a semana inteira. Essa semana foi bem difícil, eu não consegui mesmo pegar para ler nada. Eu já contei no vídeo que eu vou falar um pouco sobre as minhas leituras, sobre a história desse livro aqui, pelo que está na sinopse. Vai contar a história da Maria, que está viajando pela Rússia em busca de seu marido, que foi. Ele é militar, ele foi lutar em alguma guerra, não sei direito o que que é, mas ele meio que ficou perdido na Pérsia, pelo que eu entendo. Eu acho que ela nem sabe que ele foi perdido, está perdido na Pérsia, ou ele morreu na Pérsia, ou qualquer coisa assim ainda, porque não tem menções sobre isso, por enquanto. E então ela viaja pela Rússia, na Rússia, que está na época da Revolução Russa, ou seja, tá um caos, para uma cidade verificar os seus contatos e os contatos de seu marido para saber o que, que aconteceu com ele. E ela tem 4 filhos, esses 4 filhos estão viajando com ela. Ela tem também alguns criados viajando com ela, porque eles são ricos, eram donos de terra. E ela não é russa, ela é austríaca, mas o marido é russo e, enfim, casou então com um russo, foi morar na Rússia e agora tá aquele caos que a gente nem sabe se as terras deles são deles e eu acredito que não, não são deles mais. É, tá sendo uma leitura assim, olha, eu não estou gostando 100% dessa leitura, mas eu entendo alguns aspectos de eu não estar gostando. Então vamos continuar para ver como que tudo se desenrola aqui, né? Mas além desse plano que é mais intimista da vida da Maria, a gente tem os arredores. Então, o que está acontecendo ali, essas coisas da Revolução Russa, estão aqui, estão nesse livro. E essa é a parte que mais me interessa, e aí é para isso que eu estou lendo esse livro. Porque é interessante, ela está vendo os ricos que estão com medo, estão assustados, mas ao mesmo tempo eles estão tentando fingir que nada está acontecendo, então eles estão fazendo festas, estão consumindo champanhe, um monte de coisa cara, e aí quando você olha para a janela, quando ela olha para a janela assim, ela vê que tá assim, tiro, porrada e bomba ali fora, assim. Tem metralhadora, tem um pessoal suspeito correndo e tudo mais. Então, assim, eles estão em risco, sim, e ela tá no meio deles, mas ela tem esse olhar pensando assim: meu Deus, o que eles estão fazendo? É por medo que eles estão tentando ignorar o que está acontecendo?
Então tem alguns questionamentos interessantes aqui também. E, bom, esse vlog eu não sei ainda que rumo ele tomará. Se ele vai ser um vlog de leitura, se ele vai ser um vlog misto com algumas coisas de idiomas, quer dizer, na verdade ele vai ser misto de algumas coisas de idiomas, eu só não sei o quanto de leitura que vai entrar aqui, porque eu pretendo estudar russo hoje e eu vou dividir um pouquinho desses estudos com vocês. E é isso, a minha irmã vai me visitar, ela já deve estar a caminho, então também acho que vamos sair hoje à tarde, a gente vai ver, eu vou tentar levar vocês comigo nesses passeiozinhos, quem sabe um vlog de um fim de semana comigo e tudo mais. Veremos. Então, é isso. Eu vou mostrar um site que eu descobri no trabalho. Deixa eu ajeitar vocês aqui de novo. Descobri no trabalho. E é isso, tem uma baguncinha ali, aí a gente tem que esconder, né, essa baguncinha. Deixa eu mostrar para vocês, que é o Diety Online. E ele é um site, sabe aqueles sites, eu não sei, aqueles sites assim que você usa para mostrar para suas crianças, assim. Você tem criança e aí a criança quer usar a internet, tipo um site da Barbie, só que não tão legal, é mais da minha época, parece talvez mais o site do UOL, tipo lá no fim dos anos 90, começo dos 2000, tinha uma área de criança pro site do UOL. E então é tipo isso, só que é russo, é um site russo para crianças russas, e aí eu descobri no trabalho, vendo alguns contos que podem ser interessantes para crianças, do Tolstói, e é muito interessante. Eu não sei exatamente o que é cada uma dessas coisas, mas eu sei que tem stihie, poema, tem as histórias, né, os contos, tem músicas, tem audiolivro, audioknig, tem multik, não sei o que é isso, mas parece coisa de mídia. Pisavanie, alguma coisa de escrever, blog, Zagatki. Zagatki, pelo que eu vi, eu não sei, eu não coloquei nada no dicionário, gente, eu só vivi, só vivi esse site. Pelo que eu vi, é tipo o que é o que é. É umas charadas, Enfim, divertido. E eu vou levar vocês para esse passeio comigo. E a gente vê o que vai acontecer. Não sei, eu vou explorar o resto desse site com vocês. Eu só explorei a parte do que é, né, das charadinhas, e o Stihie, e eu pus assim, para criança de 2 anos de idade. E muitos dos poemas, eu só entendi uma palavra. É esse o nível. Mas tudo bem, pelo menos outro dia eu estava assistindo um vlog de uma russa, e ela estava falando de um livro que ela leu e eu entendi, aí eu fiquei feliz. Mas é que criança, querendo ou não, eu não sei se vocês já pensaram sobre isso, já pararam para pensar, né? Porque assim, na verdade eu parei para pensar sobre isso só recentemente, porque como vocês sabem, se vocês acompanham o canal, meu marido é russo, ele aprende português, e outro dia eu estava lendo um livro com ele, que é um dos livros com que a gente trabalhou, que é o Família 14, e lá tem que a novelina estava borocochô. Daí ele ficou assim, o que é borocochô? Então é um tipo de palavrinha que a gente usa mais com criança, certo? Borocochô, cantarolar, que mais que pode aparecer? Tem uma outra que agora fugiu,
mas tem algumas palavras específicas que geralmente a gente acaba usando mais com criança, em português mesmo. E eu acredito que isso deve acontecer também aqui no nesse site para criança. Então eu acho que alguns desses poeminhas, tipo, apesar de ter menos palavras, são palavras do universo infantil. E aí isso já pega um outro repertório. Você pode, por exemplo, no caso do meu marido, ele fala português fluentemente, mas se a gente pegar um vocabulário infantil, ele não vai entender tudo. Isso não é interessante? Eu só percebi isso com ele, na convivência com ele. Isso é muito legal, muito legal. Coisas da língua, né? E enfim, então vamos desbravar esse universo infantil russo.
Oi, gente, não passei mais aqui para conversar com vocês propriamente, mas para finalizar esse vlog, eu venho aqui conversar sobre as minhas leituras, que é Galavin e O Doente Imaginário. Adorei O Doente Imaginário, muito bom mesmo, um dos melhores do ano. E esse aqui é até agora o pior do ano. Eu não gostei. Primeiro, eu me decepcionei, eu fui, nossa, de cabeça nesse livro aqui, porque eu já tinha ouvido falar bem desse autor. E a menina do meu trabalho, minha amiga do trabalho, que falou que leu esse livro, ela leu esse livro 2 vezes praticamente seguidas, e ela estava muito empolgada para conversar comigo sobre esse livro. Então eu achava que ele ia ser muito bom, e eu achava que ele ia ser uma porta de entrada sensacional para esse autor, porque ele tem outros livros que são mais grossos, e esse aqui é pequenininho. E aí não, ele não é uma boa porta de entrada para o autor, porque eu não gostei do livro. Gente, eu peguei uma implicância, e aí talvez essa implicância tenha afetado a minha leitura, a minha interpretação. Mas talvez não, talvez, como eu fiz essa interpretação, é uma interpretação possível, certo? O que que acontece? Né? No meio dessa Rússia pegando fogo e tal, a gente tem a Maria, que é, tipo, muito maravilhosa, ela é superior a todos, ela está calma, ela tem 4 filhos, mas ela está super calma e tal. E ela é a única mulher, tirando uma nobre mais idosa, que tá mais doente, que acabou de perder o filho dela e tal. Ela é a única mulher dessa história que é equilibrada. Todas as outras, tirando a idosa e a Maria, que são na verdade 2 mulheres, são totalmente desequilibradas, assim, choram, são violentas e... enfim. E a Maria não. A Maria tá lá firme e forte. E quem a educou assim foi o marido dela. Então a gente tem, no começo, logo no começo, a gente tem uma passagem que fala que a Maria, apesar de estar distante, apesar de estar sozinha, ela ainda é submissa às leis e às direções do marido Alexandre. Essa foi a primeira passagem que eu fiquei assim, tá, é porque ele era o dono das terras e tal, certo? Aí depois, algumas páginas depois, vai ter assim, que o cunhado da Maria não gostava muito da Maria, não ia muito com a cara dela. Mas ela não deveria se importar com isso, porque ela não deixaria a forma que as pessoas reagem influenciá-la. E até aí, ok. Só que aí tem um ponto final, e aí logo depois tem For Alexandre que a educara assim. Aí eu virei até pro meu marido e falei assim, gente, esse tipo de coisa geralmente não é o marido que ensina, né? É tipo, os pais ensinam a pessoa, isso faz parte de, é um traço de personalidade e tal. E essa é a questão. Depois, páginas depois, vai ter realmente a confirmação dessa impressão estranha que eu estava tendo com relação a essa submissão e a essa educação do marido. Porque a Maria vai contar para uma nobre chamada Helena, que é totalmente descontrolada e tal, que ela conheceu o marido. A Maria não é russa, ela é da Prússia, mas ela conheceu o marido enquanto ela era um espírito livre e com suas opiniões e com seu círculo de amizade e tal, mas ela tinha medo de cair na libertinagem, e ela provavelmente cairia na libertinagem se não tivesse conhecido o Alexandre, que é totalmente diferente dela. E aí o Alexandre vai o quê? Educar a Maria. Ele vai ser assim, ele vai ser um ceramista, digamos assim, só que o ceramista da esposa, né? Sabe quando você simplesmente pega argila e aí você constrói uma xícara de argila? E foram suas mãos que fizeram esse objeto. Então é Maria. O marido pegou e fez da Maria o que a Maria é hoje, assim, 100%. 100%, porque ela era totalmente o oposto do que ela é agora. E aí eu fiquei assim, tá, não gostei. Não gostei porque, primeiro, o diálogo em si não é verossímil, porque realmente elas vão conversar, as 2 mulheres vão conversar, e elas têm esse diálogo que parece muito forçado, que é justamente para levar a este momento
que ela vai contar como é que o Alexandre a educou, a moldou. E aí eu já não gosto quando é assim, eu não gosto de diálogos forçados, eu não gosto quando eu percebo que o autor fez um diálogo só para chegar naquele ponto, não gosto disso, tem que ser natural. É claro que os diálogos eles têm propósitos, mas eles têm que ser feitos de uma forma natural, e essa é a graça da literatura, né, a literatura é um jogo, sabe, de alguma forma, porque você tem que criar as coisas de uma forma que seja natural, de uma forma que o leitor vá acreditar que esse diálogo poderia acontecer na vida real ou no universo fantástico em que os personagens estão inseridos. Enfim. E aí eu tive essa confirmação, aí eu já não gostei, aí já não tinha gostado do diálogo em si e tal. E assim, o que que me incomoda é que a gente tem essa personagem que foi totalmente moldada e a gente não é nem moldado pelos nossos pais. Os nossos pais, eles têm certa influência sobre nós, mas ela também é limitada, porque nós, como pessoas, como seres complexos, nós também adquirimos traços de personalidade, atitudes e tomadas de ação e tudo mais, baseados nas nossas vivências. Então, obviamente, eu não tive a mesma vivência dos meus pais, então eu não posso ser igual aos meus pais. Eu tenho as minhas outras vivências. Desde pequenininho, quando você já vai para a escola, você já começa a ter uma diferenciação do que você é também fora de casa. Por isso que irmãos são diferentes também. Tipo, eles têm o mesmo pai, a mesma mãe, pessoas que os educaram, mesmo os avós, mesmo os tios e tal. Mas eles vão para a escola, eles têm outras vivências, aí eles vão para outros ambientes e aí eles têm outras vivências. E tudo isso vai construindo o que a gente é. Então, como é que você, além de abdicar supostamente dessas vivências, um cara simplesmente te educa 100%? É bizarro. Não faz sentido, sabe? Aí, depois de tudo isso, a Maria vai para uma outra cidade. E lá, o Galavin é o manda-chuva dessa cidade. Ele é um marinheiro, ele é ruim, ele é terrível, e é isso que o narrador nos conta. E ele é o manda-chuva de lá, mas acontece que ele vai ficar no hotel também, junto com a Maria e com os dela. E ele se interessa pelo mesmo quarto em que ela está. Só que esse quarto, ela já está lá, então ele não está disponível. E aí ele vai falar pra Maria assim que ele quer esse quarto. E aí a Maria vai falar, não, porque eu já estou. E aí o Galavin vai falar assim, bom, gostei de você, você aparece no meu outro quarto, no meu novo quarto, à noite, senão todo mundo morre. É tipo isso que ele vai falar pra Maria. E aí a Maria vai, porque ela é, no caso aqui, ela é mãe, e aí sim é uma atitude verossímil, porque eu acho que provavelmente toda mãe de 4 filhos e com 3 criados, dependendo dela, tipo, iria lá, porque ela não, né, não iria morrer e não iria matar todos eles assim, né, não gostaria que eles fossem mortos por causa da falta de atitude dela. Então ela vai lá ter esse diálogo com o Galavin. E, obviamente, a gente sabe que o Galavin tem essas outras segundas intenções, não matar, né, mas ter relações com a Maria. E, enfim, daí aqui seria tipo o desafio final da Maria com relação ao seu novo eu. É uma leitura possível e tal. Aqui o Galavin vai contar toda a história da vida dele, etc, etc, etc. E essa parte aqui não faz muito sentido, porque existem leituras que dizem assim que isso seria, essa cena dos dois juntos seria a luta da Maria contra a tentação. Então seria aqui que a virtude dela seria triplicada, né? Seria o teste final da Maria, seria o encontro dela com o Galavin. E assim, gente, o Galavin é um bandido que acabou de ameaçar a família dela. Quem não iria? Quem não iria lá e tentaria fazer o que fosse possível? Não existe tentação aqui, na verdade não existe opção.
sabe, não é como se ela fosse para um lugar e disputasse esse quarto de hotel, e aí aparecesse Michael B. Jordan ou Aaron Taylor Johnson e fala pra ela assim: "Nossa, gostei de você, aparece lá no meu quarto", e aí ela vai ter que ficar assim: "Nossa, será que eu apareço mesmo no quarto dele? Porque, nossa, ele é gato e tal". Gente, não é isso. Sabe, não é simples, vou ali porque, sei lá, vou escolher a libertinagem porque um cara gato me chamou. É assim, foi uma ameaça de vida, e foi ameaça de vida dela, foi ameaça da vida dos filhos dela, foi ameaça dos criados dela. Ela teria que ir. Então assim, sei lá, não fez sentido, não comprei. E eu também acho que o diálogo do Galavin com ela foi construído também para ele contar a história de vida dele, e como ele era mau e tã sabe. Não gostei desse livro. Não achei bem construído, não achei que fez sentido pra mim e tal. A gente tem aqui uma peça de 1673 em que você tem uma jovem que fala pro pai: "Não vou me casar com o sujeito que você tá trazendo aqui pra casa. Eu amo", quer dizer, ela não fala que ama outro, porque ela já tem uma sacada, ela já joga assim. Então, sabe, temos aqui mulheres reais, várias mulheres reais. Não várias, mas na quantidade de personagens, né, todas elas são, reais, tirando talvez a criada, a Toninha, que é uma caricatura, mas ela é muito esperta, ela é muito legal. Então, assim, mulheres desequilibradas mais uma superior, toda maravilhosa, mas que ela é toda maravilhosa porque o marido indicou, ou tipo mulheres assim, reais e um homem doido. É complicado, complicado isso aqui. E o que temos aqui em O Doente Imaginário, uma peça de Molière apresentada pela primeira vez em fevereiro de 1673. Nós temos um homem, o que se chama Argan, que é casado com uma mulher chamada Belinha. E aqui nós temos a adaptação dos nomes pro português mesmo. E de um outro casamento que ele teve a Angélica, que é a filha mais velha, e a Luizinha, que é a filha mais nova, e eu acredito que ainda seja criança. A Angélica já está na idade de se casar. E ele quer que a Angélica, como ele é hipocondríaco, ele quer que a Angélica se case com o filho do médico dele, que também é médico. Porque aí é importante que ele tenha médicos na família, porque ele só pensa em médicos. É uma comédia, lembrando. E tem umas partes que são realmente, assim, engraçadas. É pra ser engraçado, é pra ser sem noção, mas é um sem noção com noção. E, enfim, a Angélica está, na verdade, apaixonada pelo Cleanto. O Cleanto, ele é um professor de música e ele entra lá com essa desculpinha de que ele vai ser o professor de música dela, entra na casa dela para isso. E ele entra numa parte muito engraçada, porque tá justamente um médico e o filho dele, que é o pretendente da Angélica, ali sendo apresentados para a Angélica. E é muito engraçado, porque o filho desse médico, ele praticamente não, ele não tem muito sentimento, ele não tem sentimento nenhum, ele é muito prático e ele só pensa em medicina e tal. Então vai ter uma hora que ele fala assim: "Eu gostaria de convidar a senhorita a dissecar um cadáver de mulher, é claro". Tipo, como assim? É muito engraçado. E a Belinha não quer, obviamente, casar de jeito nenhum com ele. Imagina, você casaria com alguém que na primeira vez que te visse ia te convidar para dissecar um cadáver? Enfim, acho que não, acho que é um date errado aí. Nisso, ela pede ajuda para o tio, que é o irmão do Argan, o Beraldo, para convencer o pai de deixá-la casar com outra pessoa. E nesse meio tempo a gente tem a Belinha que tá doida pra tirar um pedacinho da herança dela que o marido deveria deixar para ela. E então a gente tem cada um com seus objetivos aqui,
e o Argan, que é meio doido. A parte desse idoso mais sendo enganado, sendo manipulado, ou por outras pessoas, né? Me fez lembrar um pouquinho do Rei Lear, do Shakespeare, ou do Rei Lear na Steppe, do Turgenev, só que numa comédia. E, enfim, porque ele é suscetível a ser manipulado, o Argan. Mas é só essa a questão, que é parecida mesmo, mas o resto é, assim, totalmente diferente e, obviamente, é super engraçado. Os Rei Lears que eu citei, eles são dramas, mas foram duas das minhas melhores leituras do ano passado, então eu achei interessante encontrar como se fosse um arquétipo desse personagem aqui no Mulher também. E foi muito bom, muito divertido. Eu vou procurar a peça para assistir online. Deve ter, eu espero que tenha. E, enfim, eu pretendo fazer um vídeo sobre o Doente Imaginário, sobre o Mulher, um pouquinho. Então eu espero que quando eu tiver a oportunidade de gravar esse vídeo, que eu tenha encontrado a peça e aí eu vou avisar para vocês. Mas é isso, eu não sei se ficou claro toda a minha atenção com esse aqui. Mas, enfim, aí infelizmente, né, não sei se é porque eu fiquei implicando muito com essa parte, essa questão da construção e da personagem ter sido moldada pelo marido e tal. Eu não sei, pode ser que eu tenha acabado deixando passar algumas coisas importantes aqui na leitura, outros lados que não tenham sido também a questão da revolução, que foi a única parte que eu realmente gostei. Então, mas assim, faz parte, né, ler alguma coisa de que a gente não gosta, mas enfim, mas o triste também é quando você lê uma coisa, não gostou e tem uma pessoa super animada te esperando para conversar sobre isso, né? Tenso. Mas eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse vlog. Eu nem sei, eu vou ver na edição como é que ele ficou. Mas é isso. Tchau, tchau.